mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se formos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então não começamos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que seja tudo mal. E sejam bem-vindos a mais uma edição do Onda do Mal, hoje em direto com um jovem escritor que fala connosco de Vila Flor. Ele chama-se Ângelo Virtuosa, mas vamos conhecê-lo melhor e vamos conhecer também melhor um livro que foi recentemente lançado e que se chama Uma Batalha Inesquecível. É sobre o Ângelo e sobre este livro que hoje vamos falar no Onda do Mal. Mas antes, cumprimentar o Ângelo. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, Ângelo. Tudo bem? Está tudo bem. Ângelo, este teu livro foi recentemente lançado, eu penso que há uma semana. Sim, foi lançado no dia 2 de julho no Auditório Municipal em Vila Flor. Bom, este livro chama-se Uma Batalha Inesquecível. O título podia sugerir, que fôssemos falar de guerra, mas não é de guerra que fala o teu livro, pois não? Não. Talvez uma guerra de amor. É uma batalha inesquecível mesmo. Quando se fala de uma batalha inesquecível, não falo de guerra, falo de algo inesquecível. Uma batalha, um personagem Ângelo, passou uma batalha enorme, lutando contra a discriminação, lutando contra aqueles que nunca acreditaram nele. Bom, porque o teu livro fala da paixão de dois jovens que se conhecem na internet, por um acaso. Um deles é de etnia cigana e há alguma discriminação a envolver este amor? Sim. Para mim ainda existe um sério problema. A etnia cigana evoluiu, mas há um problema. A sociedade não evoluiu. E quando o Ângelo passa aquele romance com Aine, a maior parte da família de Aine não aceita. E isso é um grave problema ainda na União Europeia. Ângelo, tu que também tens raízes de etnia cigana, correto? Sim. E ainda se passa muito sentes alguma discriminação? Acho que não. Eu tenho muitos colegas que nunca me discriminaram na minha frente. E eu respeito-os, eles respeitam-me, são bem educados para mim, eu igualmente. Nunca me senti discriminado. Porque tu nasceste em Mirandela, apesar de agora viveres em Vila Flores, mas estudas, estás também a tirar um curso profissional, será assim? Sim, um curso EFA do IFP, um curso apícola que dá equivalência ao 9º ano. E porquê que escolheste a apicultura? Eu deixei de estudar há cerca de 2, 3 anos. Eu tinha deixado de estudar, não sabia o que queria na vida. Era um jovem e por vezes quando não pensamos, acatamos as consequências. Então eu voltei a estudar, decidi voltar a estudar porque o meu sonho era ingressar nas Forças Armadas Portuguesas. Por isso, o teu livro de algum modo acaba por ter algum lado autobiográfico ou não, ou é mesmo ficcionado? Talvez já tenha algo autobiográfico acerca dos meus sonhos, que o meu sonho era ingressar nas Forças Armadas. Falo um pouco de mim, um pouco dos meus sonhos e das minhas falhas também. Como é que decidiste começar a escrever? Alguma coisa, algum acontecimento em específico que te despertou este lado e pensaste, isto podia dar um livro? Isto aconteceu assim de repente. Eu estava numa aula de informática, olhei para o professor, olhei para a senhora professora e disse-lhe, eu vou escrever um livro. Passado cerca de uma semana já tinha 10 páginas. Olhei para as páginas e disse, bem, agora não posso parar. Se parar irá ser muito mau, não é? Decidi escrever durante 7 meses, depois decidi mandar o livro à Chiado Editora. Passado uma semana em conversas, assinei contrato. E depois, há mais algumas conversas e o livro acabou mesmo por sair. Ainda é bastante recente, só há uma semana, faz justamente uma semana que este livro foi lançado, foi apresentado em Vila Flor, como também já disseste. O feedback se calhar ainda não tens muito bem noção de como é que as pessoas estão a reagir. Sim, já me mandaram mensagens
a felicitar pelo livro, que é uma história fantástica, é uma história magnífica, contra tudo e contra todos, nos personagens. Muita gente já me pediu para perguntarem onde é que se compra, como é que se compra. Acho que as pessoas já começam a comentar um pouco o livro e isso é bom. Vou só também relembrar que quem está connosco, quem nos está a ouvir, pode também ligar e comentar o livro, se eventualmente já leu, ou então colocar perguntas ao Ângelo Virtuosa, ele que hoje está a falar connosco, um jovem escritor de Vila Flores, e pode ligar e falar connosco através do 278-428-377 ou 278-428-376. Pode ligar durante este programa e fazer perguntas ao Ângelo. Certamente que o Ângelo não se importará de responder. Ângelo, uma coisa sempre muito curiosa, e tu disseste que foi bastante espontâneo esta decisão de começar a escrever o livro. Os teus colegas, como é que reagiram? Já eras assim dado às letras ou foi mesmo uma estreia? Foi mesmo uma estreia. Os meus colegas reagiram bem, ficaram todos contentes. E ficou também a minha família, né? Porque quando se é de uma etnia diferente, e eu acho que quando olhamos para alguém de maneira diferente é discriminá-lo. Eles não olhavam para mim diferente. Eu era especial para eles. Eu era um colega deles, eu respeito-os, eu respeitava-os sempre. E eles ficaram contentes. Todos os meus colegas, os meus antigos professores, os professores, toda a gente ficou contente. Mas em algum momento, tu tens 19 anos, correto? Sim. Bastante jovem ainda. Em algum momento da tua vida sentiste discriminado ou olhado de forma diferente? Sim. Quando olhavam para mim, talvez na escola e em muitos lugares na rua, olhavam para mim e apontavam que eu era cigano. Não sei o porquê. Acho que não existe por ser cigano ou não. Acho que a base da sociedade é o respeito. E nós sempre respeitamos toda a gente, por isso nunca percebi o porquê da discriminação. Não tendo um motivo, de algum modo revoltava-te ou tentavas dar a volta de outra maneira? Revoltava-me, sempre me revoltou. Porque é complicado ser discriminado quando não fizemos nada, quando não temos culpa de nada. E revoltava-me. É complicado, como eu já disse, ser discriminado, sentir-me-nos de lado, só por sermos diferentes, só por sermos de uma minoria étnica. Acho que isso não é problema nenhum. E quanto mais estamos dentro da União Europeia, há um problema grave nos europeus. Os europeus gostam de direitos, mas esquecem-se dos deveres. E os deveres no Tratado Europeu é o artigo 21º que mete em causa a discriminação racial, a segregação de nacionalidades, de cores. E os europeus têm esse problema mesmo. Achas que ainda o que é que falta? Educar os jovens de maneira diferente, as crianças de maneira diferente, para deixarem de olhar com este olhar diferente, ou é mesmo a nossa mentalidade que tem que mudar ainda? Talvez seja um pouco a sociedade que tenha que evoluir um pouco, mais, porque assim, a sociedade evoluiu bastante. Mas acho que ainda tem que evoluir muito mais em respeito à educação, porque quando eles educam os filhos, eles falam sempre de ciganos ou o resto mais. E as crianças começam a aprender desde pequeninas e quando olham para nós depois grandes dizem que ele é cigano e começam a discriminar já. E olham de maneira diferente e se calhar fazem alguns comentários menos agradáveis ou... Mesmo sendo mentira, sim, há sempre quem diga comentários. E como é que tu lidavas com isso? Apesar de ainda seres bastante jovem, quando eras mais jovem ainda, como é que lidavas com a situação? Eu revoltava-me. Quando era um miúdo com cerca de 12, 13 anos, às vezes partia para a violência. Mas depois, passado uns tempos, eu arrependia-me. Porque eu tinha que mostrar, tal como os meus professores me aconselhavam, eu tinha que mostrar que era diferente. Que ser de etnia cigana não é como toda a gente julga. É mostrar que somos diferentes. Apesar de sermos de uma minoria étnica, nós somos iguais aos outros. E sempre foi isso que me ensinaram. Os meus pais, os meus colegas, sempre. Algumas coisas que nos possas contar sobre a etnia cigana que talvez as pessoas em geral tenham uma ideia errada e que, como estavas a dizer, é ser diferente, mas o ser diferente que não é mau, que é somente ser diferente. Para mim ser diferente é ser especial. Quando olhamos para alguém diferente é olhar para alguém especial.
mas sem olhar novamente a discriminações ou só porque ele tem algum problema, olhá-lo de lado. Acho que devemos impor toda a gente na sociedade, a começar nas minorias étnicas, por outras nacionalidades, por outras cores, outras raças. E os ciganos são bem diferentes daquilo que a sociedade julga. Por exemplo, alguns exemplos que possas dar que a sociedade em geral tenha uma ideia errada acerca da etnia cigana, ou que não tenha ideia nenhuma na realidade, e que tenhamos que desfazer aqui alguns preconceitos. Uma delas é, os ciganos já não casam com 11, 12 anos. E os ciganos hoje em dia estudam todos. E ainda há quem pense que não é assim. Há muita gente que vai estudar, sei que, por exemplo, o ensino superior já é muito comum. Claro, há muitos ciganos com o 12º ano, já trabalham em empresas, trabalham em bombeiros. Há ciganos que já trabalham, há ciganos que seguem o ensino superior, tal como eu quero. Eu quero ingressar para o ano no 12º. Se for possível, ingressar nas Forças Armadas ou seguir outra coisa que eu goste. Por isso, os ciganos são bem diferentes daquilo que a sociedade julga. E hoje em dia já não se casa com 12 anos. Até para nós, casar com 12 anos é crime já. Por isso, achas que as pessoas, em geral, ainda frisando a ideia do casamento, as pessoas têm muito essa ideia que ao chegar àquela idade que vão casar e que depois acabam-se os estudos, acaba-se uma outra perspectiva de vida. Isso já achas que é isso que as pessoas retêm essencialmente da etnia cigana? Eles pensam quando algum da etnia cigana casa, já não querem estudar, não querem fazer nada da vida, já não querem saber da vida. Mas isso é totalmente diferente daquilo que a sociedade pensa, eu já disse. E tu conheces alguém, disseste pessoas que ingressaram em empresas, nos bombeiros, noutras instituições, conheces alguns casos próximos de ti? Próximos de mim não, mas dá para ver aquele senhor que entrou no governo, salvo erro, que sim. Tem raízes ciganas. Exatamente, e que agora também é deputado no hemiciclo. Por isso tu vais acompanhando aquilo que as evoluções ou aquilo que vai acontecendo com a etnia cigana no país, e não só. Tens essa preocupação? Tenho, porque para mim é preocupante estarmos em pleno século XXI e as minorias étnicas serem olhadas de lado. Mesmo evoluindo a mentalidade, as pessoas continuam a manter-nos de lado, porque nós somos ciganos e porque devem manter-nos de lado. Mas isso é completamente errado. E já disse, os europeus gostam de direitos, mas esquecem-se dos deveres. E falta achas que o facto de as minorias continuarem a ser reprimidas e continuarem a ser postas à margem, o que é que isto pode causar na sociedade? No futuro? Sim. No futuro, se continuarem assim, no futuro será igual, ou talvez pior. Vão olhar para os ciganos de maneira igual como olham agora e como olhavam talvez há 10, 15 anos, mas também há uma diferença de agora para 50 anos atrás. Hoje em dia aceitam mais os ciganos do que há 50 anos atrás. Isso é verdade. Por exemplo, os teus avós tiveram uma adolescência e uma juventude diferente daquela que tu estás a ter, muito diferente. Claro, os meus avós não estudaram, eu tive o privilégio de estudar, tive o privilégio de levar uma educação diferente e isso é bom para mim. Isso ensinou-me a ter uma visão diferente do mundo, ensinou-me a lutar por tudo. Porque tudo o que se tem deve-se lutar, acho que nada vem ter às nossas mãos. Tudo tem um propósito, mas esse propósito tem que acontecer por nós. Nós temos que lutar por tudo aquilo que queremos sempre. Ângelo, e só antes de seguirmos, relembrar que estamos a falar com o Ângelo Virtuosa, ele que está a falar connosco de Vila Flor, um jovem escritor que tem um livro muito, muito recente, foi apresentado, aliás, há uma semana atrás, chama-se Uma Batalha Inesquecível e conta a história de dois jovens adolescentes que se conheceram pela internet,
um deles de etnia cigana e o amor que passa por muitas dificuldades. Quem quiser falar connosco pode ligar através do 278-428-377 ou 278-428-376. Podem ligar e fazer perguntas, de preferência ao Ângelo, que ele certamente saberá responder. Ângelo, em relação ainda ao teu livro, disseste que demorou cerca de 7 meses a escrever. Ao longo desse tempo, quiseste a opinião de alguém? Deste a ler alguém? Foi assim um processo mais sozinho? Fizeste mais sozinho? Como é que foi? Eu escrevi, mas passados 5 meses decidi enviar a 2 pessoas muito queridas, que é o Sr. Professor Samuel Gaspar e o Sr. Professor João Valério. Eles são muito amigos meus. Eles sempre me aceitaram como sou, sempre me apoiaram em tudo e sempre me ensinaram a não desistir. E passados 5 meses eu enviei os livros a estes 2 senhores e eles continuaram a apoiar. Disseram para não desistir, para continuar, porque se era o que eu queria, então não devia parar por aqui. Isso deu-te de algum modo mais força para continuares, para terminares a história? Deu, porque é sempre bom termos um ombro amigo nas horas más. Talvez se eles dissessem que não valia a pena, que só iria ser mau para mim, eu acho que não iria ter coragem de prosseguir com o livro. Tinha terminado ali. E agora, talvez nem o tivesse. E já o apresentaste há uma semana, faz hoje justamente uma semana. Qual foi a sensação de depois teres ali à tua frente, materializado já em livro, as tuas ideias e a tua história? Foi fantástico. Tive lá gente que não conhecia e para mim foi fantástico. Olharam para mim de maneira diferente. Olharam para mim... Eu sou cigano, mas eles aceitam como sou. Esquecem a parte de eu ser cigano. Aceitaram, cumprimentaram, toda a gente falou, respeitaram, muito educados para mim, e isso é bom para mim. A minha família estava presente, também respeitaram a minha família e trataram bem a minha família. E isso foi bom para mim. É uma sensação fantástica quando somos aceitos pelos outros. Mas tudo isto se resume a uma luta, sempre. Mas tu achas que, de algum modo, também o facto de agora teres um livro e que fala justamente sobre algumas discriminações, algumas coisas menos boas que continuam a acontecer, achas que também, de algum modo, pode contribuir para que as pessoas, pelo menos, e agora principalmente em primeira mão, as que estão perto de ti, a tua comunidade, possam olhar de forma diferente para a etnia cigana? Na minha terra, onde eu vivo, eles já olham de maneira diferente. Eles olham para mim, eu sinto cigano, mas eles olham para mim de maneira diferente. Eu já lhe disse, tive o privilégio de estudar, de ser educado de outra maneira, de respeitar as pessoas, de ser bem educado para as pessoas, de tratar as pessoas de igual maneira como elas me tratam a mim. E com isso eu consegui muito. Foram batalhas enormes, mas agora eu sou aceito, tal como a minha família é. Apesar de talvez 10% ainda olharem para nós de lado. E porquê é que achas que isso acontece? Se estão enquadrados numa comunidade, porque aqui ainda há quem teima em olhar de forma diferente? O que é que está a acontecer? Porque somos ciganos, porque sempre falaram dos ciganos de uma maneira violenta, tal como agora se fôssemos a falar do muçulmano, iriam falar do Estado Islâmico, que eram violentos, que são contra os direitos humanos. Mas isso é totalmente errado. O ser cigano não é ser diferente, é ser igual aos outros. Somos simplesmente de uma minoria étnica, mais nada. Os ciganos querem aprender, querem estudar, querem ter educação tal como todos os outros. Os ciganos querem impor-se na sociedade. E o livro faz uma pergunta. Os ciganos não querem impor-se na sociedade ou a sociedade teme impor os ciganos? E achas que é mais a sociedade que teme, de algum modo, uma etnia que reprimiu, ou que foi reprimida, e sempre posta à margem, teme deixá-la no mesmo patamar, no patamar de igualdade? Acho que sim, em muitas localidades. Por isso, é assim, na minha localidade aceitam bem. E deu para ver, a Câmara Municipal de Vila Flor ajudou-me imenso, aí dá para ver como eles me aceitam. O Sr. Presidente da pessoa do Engenheiro Fernando Barros, eu tive uma reunião com ele e com a Sra. Vereadora, a Doutora Gracinda. Eu tive uma conversa de 10 minutos com ele acerca do livro. Ele chegou ao pé de mim, apertou uma mão e disse assim, está combinado. Por isso,
em muitos sítios aceitam os ciganos, mas há noutro que temem impor os ciganos. Isso talvez seja um choque de culturas, discriminação, e isso é grave ainda. Achas que no pleno século XXI as pessoas deviam estar bem mais preparadas para aceitar as diferenças, em vez de continuar a pôr à margem? Sim, acho que sim, porque eu tive o privilégio de estudar, então eu acho que consegui mais eu aproveitar a educação que me deram do que muita gente imposta dentro da sociedade. Isso começa a ficar grave, né? Isso é imensamente grave. Porque, de algum modo, parece-te que para algumas pessoas ter acesso à educação é um dado adquirido, que é uma obrigação do Estado e da sociedade fornecer-lhe essa possibilidade. E para algumas pessoas de etnia cigana, às vezes é um pouco mais complicado do que isso. Às vezes torna-se complicado quando quando alguém da etnia cigana vai para a escola, olham sempre de maneira diferente. E acho que por este andar, da maneira que vai a sociedade, acho que vão sempre olhar de maneira diferente para os ciganos, se continuarem assim. Por isso, se não houver algo novo para olharem para os ciganos de maneira diferente, acho que nunca vão querer olhar. Mas, de qualquer das formas, não há diferença nenhuma entre ti e os jovens da tua idade, da tua localidade. Tens bastantes amigos que não sejam de etnia cigana. Eles aceitam-te normalmente? Os pais aceitam bem a amizade? Sim, nunca vi problema nisso. Os pais aceitam, às vezes convidam-me, vou com eles. Os meus colegas também vou com eles. Já aconteceu muitas vezes irmos jantar juntos, irmos passear juntos e não vejo problema nisso. Por isso, nesse sentido, em relação aos teus amigos e às pessoas que te rodeiam, pelo menos não te tens sentido posto à margem, de algum modo, não tem acontecido? Não. Principalmente os meus amigos, acho que nunca me senti de lado. Em relação a um livro, como é, já pensaste que se queres continuar a escrever ou não? Isto foi só uma aventura e tu precisavas de falar sobre este assunto, mas ficas por aqui, ou já pensaste se queres continuar a escrever, se queres investir nesta carreira de escritor? Como é que vai ser? O primeiro livro é sempre o primeiro livro, mas para mim, parar agora é morrer na praia. Absolutamente. Por isso eu gostava de continuar e espero voltar a escrever outro livro, só que o meu sonho é escrever uma peça de teatro. Gostas de teatro? Este livro é prosa. Sim, estou perguntando se gostas de teatro, se aprecias particularmente teatro. Sim, gosto, é uma arte. Para mim é uma das mais belas artes e para mim era um sonho escrever uma peça de teatro. Vai ser o próximo passo? Talvez sim, talvez não. Acho que o melhor das pessoas é pensarem primeiro para não acarretarmos as consequências para cima de nós. Por isso devemos sempre pensar 2 vezes antes de iniciarmos uma aventura. Isto para mim foi uma aventura e acho que numa próxima aventura vou ter que pensar melhor, vou ter que estudar mais, pesquisar, para algo sair melhor. Porque o primeiro é sempre o melhor para mim, né? Porque foi o primeiro, foi especial, mas acho que o segundo tem que ser sempre, tem que ter algo mais fantástico do que o primeiro, e parar agora seria morrer na praia para mim. Bom, e tu falando agora aqui deste, ainda de Uma Batalha Inesquecível, que é o livro que agora, o teu primeiro livro, né, que será sempre especial, como estavas a dizer, e há aqui 2 jovens que se conhecem na internet. Ora, isto ultimamente é muito habitual, não é? Conhecer alguém na internet, mas de algum modo também tentaste abordar os perigos que podem advir de conhecer alguém na internet. O teu objetivo não era bem esse, era explicares que 2 pessoas que não se viam fisicamente, ou não estavam no mesmo espaço físico, podiam gostar uma da outra de forma aberta, e depois, estando juntas e uma sendo diferente, aí sim havia problemas. Sim, e acho que há enormes perigos na internet. Um dos casos é muita gente com 30, 40 anos fazerem-se passar por jovens, terem encontros com adolescentes. Muitas vezes essas tais pessoas têm encontros com as adolescentes
até se calhar podem ter relações com essas pessoas, ser violadas, que é mesmo assim, e as adolescentes com medo de serem julgadas, as jovens com medo de serem julgadas, serem vistas com outro olhar, talvez guardam muitas vezes para elas. E isso também é mau. Isso é os perigos da internet, porque o livro fala do avanço tecnológico em relação às apps, em relação a tudo. Também quiseste abordar um lado tecnológico porque estamos no século XXI, não é? Fazer sentido fazer assim? Sim, porque o livro fala do ano 2014, 2015, e não falar do avanço tecnológico seria um erro para mim. Por isso, lá falo do avanço tecnológico, do Facebook, das apps, de muita coisa. E o amor da tua personagem, do Ângelo e da Anne, acontece muito também na internet, ou depois passa a um ponto que é mais presencial? Acontece muito na internet e eu expliquei no livro, o primeiro encontro é um pouco, não é problemático, mas é assim um pouco, porque eles vão encontrar-se, só que aí diz ao Ângelo que ali não se podem cumprimentar, não podem fazer nada porque um familiar está ali presente, e isso é mau. Dá para ver o quão as pessoas ainda olham para a etnia cigana de lado. Mas depois Ângelo e Anne têm encontros na Páscoa, no Natal, em Fevereiro, por isso eles depois tendem a encontrar-se imensas vezes. Começam a encontrar-se. De algum modo isto já te aconteceu, o facto de haver alguém que te diz por estar determinada pessoa presente, eu não vou poder falar contigo da mesma maneira ou estar à vontade contigo da mesma maneira? Já estive com pessoas e disseram assim, eu vou para ali porque estão ali meus pais e os meus pais não te aceitam, porque olham para ti de maneira diferente. E isso para mim é mau, é triste. É um pouco mau hoje saber que as pessoas olham para mim de maneira diferente. Mas, saber que me discriminam só por ser cigano. De alguma maneira mesmo isso que sentiam, os pais achavam que podias ser, não sei, uma má influência, o que é que as pessoas achavam para querer manter os filhos afastados? Avisavam os filhos para não andarem comigo ou ameaçavam-nos. Chegavam a ameaçá-los que não saíam de casa ou não tinham isto ou aquilo se andassem com o cigano. E isso é mau. Isso é mau para mim, porque quando eu estou com eles eu lembro que os pais deles falam e assim, e eu fico triste com isso. Mas de algum modo agora também, além de haver menos comentários, também já, não sei, tem uma idade diferente, já funciona de maneira diferente. É assim, para mim uma mente fechada será sempre uma mente fechada. Há uma frase que diz que o universo tinha dúvidas quanto ao universo fosse infinito, mas a estupidez era. E isso continua a ser igual. Há muita gente que vai olhar sempre de maneira diferente, façam o que fizerem. E sentes que não há muito a fazer mesmo em relação a esse aspecto? Irão sempre falar, irão sempre inventar, e isso é grave. Porque a discriminação continua a ser grave. E quanto mais estamos dentro da União Europeia, onde existem direitos, onde existem deveres, onde existem artigos em defesa do homem, em defesa das minorias, e depois os europeus tendem a não seguir os deveres e querem os direitos. E isto é grave, como eu já disse. Bom, mas uma ideia pré-concebida que eu acho que ainda se vai tendo muito também, que não pode haver, isto mesmo que acabas por abordar, o humor entre alguém de etnia cigana e alguém que seja de outra etnia. Isto é bem aceito dentro da etnia cigana, é bem aceito entre a comunidade. Pessoas que namorem com pessoas fora da comunidade, não há problema nenhum? Em algumas famílias, tal como os ciganos evoluíram, a sociedade evoluiu um pouco, mas nem tanto, tal como também falo dos ciganos. Os ciganos evoluíram, mas nem todos. Há ciganos que continuam no século XX. E que ainda continua a ser complicado. E muitos não aceitam. E agora falando de discriminação, os ciganos quando não aceitam também estão-se a autodiscriminar a eles. Isso é grave para eles. Ora, se eles querem impor-se numa sociedade, então têm que aceitar a sociedade da mesma maneira que eles são. Por isso, como bem disseste, se não acompanharem ou não se tentarem enquadrar na sociedade e encaixar na sociedade, ou encontrar aqui um ponto de equilíbrio, também nunca, provavelmente, irão conseguir que o resto da sociedade os aceite. Claro, porque a raça humana está sempre em evolução.
E se nós não acompanharmos a evolução humana, iremos ficar lá para trás. Tal como agora estamos em pleno século XXI. Se não seguirmos a evolução por daqui a 20 anos, nós vamos ficar sempre no ano 2015. Ou no ano 2016, iremos ter sempre uma mente fechada, a maior parte das pessoas. Por isso, acho bom que toda a gente, todas as raças, independentemente da nacionalidade, da cor, das minorias, é um dever, é um direito exercerem de uma obrigação de acompanhar a evolução humana, a evolução da sociedade. E relembrar que estamos a falar com Ângelo Virtuosa, aqui no Onda do Mal, ele um jovem de 19 anos, que está a falar connosco de Vila Flor, e estamos a falar essencialmente de muitas coisas, mas estamos a falar essencialmente do livro Uma Batalha Inesquecível, que o Ângelo apresentou há uma semana atrás. É um livro bastante fresquinho ainda, está mesmo agora a chegar às bancas, e que fala de dois jovens adolescentes que acabaram por se conhecer na internet, apaixonaram-se, um deles é da etnia cigana e acabam por ter aqui algumas complicações que também não iremos revelar todas, não é, Ângelo, para que as pessoas possam comprar o livro, e devem comprar o livro para ler. Relembrar também que quem nos está a ouvir pode ligar-nos através do 278 428 377 ou 278 428 376. Podem ligar e falar connosco, fazer perguntas. Ângelo, estavas a falar da evolução e de termos que acompanhar a evolução dos tempos. Daqui a 20 anos ou mais anos, esperas que... como é que esperas ver a etnia cigana? De forma já noutro patamar na sociedade, também, o que é que achas que vai acontecer? Da maneira que eu vejo o mundo hoje, eu daqui a 20 anos gostava de ver a etnia cigana um pouco mais avançada em termos de mentalidade, em termos de educação aos filhos. Mas, como eu já disse, hoje em dia já vamos estudar, já temos o privilégio de ter uma boa educação. Mas não é, os ciganos podem mudar, mas se a sociedade não mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Por isso, acho que devia ser feito algumas mudanças em relação não é aos direitos, mas como é que eu vou dizer? Em aceitação das minorias étnicas. Acho que deviam haver algumas mudanças em relação a isso. Porque se não vermos agora, daqui a 20 anos ainda pode ficar mais complicado. O que é que tu achas que, em termos de sociedade, que podia promover que houvesse uma melhor relação entre todos? Mostrar que os ciganos são diferentes, que os ciganos são diferentes daquilo que julgam. Os ciganos já não casam com 12 anos. Os ciganos hoje em dia querem ter o privilégio de estudar, de saber ler, de saber escrever. Querem ter o privilégio de ser reconhecidos e de serem alguém. Hoje em dia é assim que a etnia cigana pensa. Mas se o mundo não os aceitar, se a sociedade não os aceitar, acho que os ciganos sozinhos nunca vão conseguir. Tu estás a frequentar um curso, como já disseste, um curso de apícola. És o único elemento da etnia cigana? Na minha terra, sim. E isso acontece por algum motivo em especial? A tua família mudou-se porque tu nasceste em Mirandela, correto? Depois... Sim, nasci em Mirandela em 2007, 2008. Vim morar para aqui e desde então somos a única família cá. Daí eu ser o único aluno cá. E tu lembras-te como é que foi a mudança de Mirandela para Vila Flor e de ser a única família de etnia cigana na comunidade? Lembro, eu quando andava em Mirandela, já agora na escola de Colfeiras, que era a senhora professora Ana Moutinho, meus colegas sempre me aceitaram bem. A professora sempre me respeitou, sempre fui bem educado. As professoras e principalmente os meus amigos gostavam todos de mim. Enquanto eu vim embora foi um choque. A turma toda chorava e aí foi um pouco mau. Depois, passado 2 semanas, a transferência chegou cá e eu apresentei-me na nova escola. Só que foi assim um pouco mau. Quando eu cheguei à sala, todos olharam para mim em alto e bom som e começaram a comentar que eu era cigano. Só que, por sorte, tinha cá uma professora e ela ajudou-me imenso e começou a reclamar com eles naquele sentido de educação e que ser cigano era ser igual aos outros. Mas no primeiro dia fui mal aceite. Fui um pouco mau, um cigano numa escola é sempre mau. E porque eras o único, como já disseste, não é? As pessoas não estavam
se calhar habituadas a ter colegas de outras etnias? Não, acho que havia cá também outras alunas de etnia cigana, mas sei lá, eu sempre cheguei limpinho à escola. Sempre cheguei limpinho à escola, também talvez daí as pessoas falarem de etnia cigana, e quando cheguei à sala as pessoas todas começaram a olhar para mim, é cigano, e a professora começou a reclamar com eles, naquele sentido de educação, de ser cigano é ser igual aos outros, é ter o privilégio de educação, e de estudar como os outros, é ter o privilégio de ter os mesmos direitos que os outros. E achas que, de algum modo, e porque já vai havendo também reportagens sobre pessoas da etnia cigana, que, como também já disseste, que continuam os estudos, seguem o ensino superior, ingressam em empresas. Temos também uma grande personalidade do futebol português internacional, que é da etnia cigana. Achas que de algum modo isso também vai ajudando pessoas com visibilidade em termos da sociedade em geral, ajuda a que se desconstrua um bocado esta imagem negativa? Sim, acho que sim. Vai destruindo essa imagem negativa acerca dos ciganos. Sim, eu tenho é bom quando os ciganos evoluem, né? Nós estamos a evoluir e isso é bom para nós e é bom para a sociedade, que já nos aceita, que pode olhar para nós de maneira diferente, e acho que isso é bom. Só que mesmo assim ainda olham para nós sempre um pouco de lado, só porque são ciganos. Ciganos vão sempre ser ciganos. Essa é a mente das pessoas, e isso é uma mente fechada. Tu achas que na nossa região a etnia cigana, e por termos outros presentes também, achas que continua a ser a mais discriminada? Sim. E isso sim. Em Trás-os-Montes, a etnia cigana é um pouco discriminada. E olham para nós diretamente e repudiam-nos só porque somos ciganos. Acho que a nossa região é muito afetada nisso, só porque somos ciganos. Mas eu tenho a sorte de ter colegas, tive uns belos professores que me deram uma super educação. Meus pais educaram-me bem, sempre me ensinaram para não ir para a escola, com violência, sempre me ensinaram a ir para a escola e ser bem educado com as pessoas, a tratar as pessoas de maneira igual que me tratavam a mim. Meus pais sempre me ensinaram, se acontecesse um problema, para eu lhes contar, para não partir para a violência, porque se eu fosse assim, eles iriam sempre olhar para mim de maneira diferente. Por isso, os teus pais foram aqui um pilar fundamental, parece-me, para que também a tua vida fosse mais facilitada, apesar de todas as dificuldades que sabiam a priori, que certamente quase que irias encontrar, foram aqui uns pilares para que a tua orientação fosse diferente. Sim, e como já disse, os professores ajudaram-me imenso. Quando alguém me chamava cigano, assim, ou gozavam comigo, eles ficavam ao pé de mim e começavam a reclamar com os outros, falavam ao pé de mim e diziam-me que ser cigano não era ser diferente, que eles iriam sempre aceitar-me bem, que não tinha problema em eu ser cigano, que eles iriam ensinar-me tal como me ensinam os outros, e que um dia, eles sempre me ensinaram que um dia ia ser alguém, e que me iam ajudar sempre nisso. E eu não posso esquecer isso, porque até hoje sempre foram os professores que me ensinaram e que me ajudaram em muitas coisas. E neste momento, chamarem-te cigano é uma ofensa? Quando alguém chama cigano, há alguém que chama por discriminação e outros por amizade. Eu tenho colegas que me chamam cigano, mas naquele sentido de amizade, confiança. Há uns que chamam cigano, mas com o olhar de discriminar, de ser cigano mesmo. E acho que sim, há diferenças quando alguém me chama cigano. Há gente que quando me chama cigano tende sempre para ofender. Tentam atirar-te isso como se fosse uma ofensa, não é? Que sim, estão a atingir. De relembrar, tu és cigano e a sociedade não te aceita. Só que, por sorte, eu tenho colegas que sempre me defendem e sempre estão por mim e sempre me apoiam, porque ser cigano não é ser diferente dos outros. E eles sempre me ensinaram a mostrar que eu sou igual aos outros, que eu tenho os mesmos direitos que os outros. Mas ainda vai acontecendo muito com pessoas da tua idade. Tens 19 anos, bastante jovem. Há pessoas jovens que ainda tendem a discriminar e a tentar chamar-te cigano de forma pejorativa e de tentar atingir-te. É assim, eu na minha terra, em Vila Flor e Mirandela, tenho imensos colegas e não me discriminam por eu ser cigano.
Porque eu conheço-os desde miúdo, desde que entrei para a primária com 6 anos, sempre fiz tudo certinho, nunca fui uma pessoa... tive sempre o juízo no sítio. E nunca me discriminaram, tenho imensos colegas, acho que nesse sentido colegas, e hoje em dia os mais novos, os irmãos dos meus colegas, olham para mim de maneira igual como olham para outro ser da sociedade. Então, essa discriminação, quando acontece, parte de quem? Pessoas que não conheces? Pessoas e dos mais velhos. De pessoas mais velhas. E às vezes eu posso estar num café ou conversar com alguém, eu vou embora e começam a falar sobre cigano é isto, cigano é aquilo. E as pessoas, achas que fazem de forma propositada para tu ouvires, para tentarem que de algum modo te sintas mal com a situação? Há colegas meus que falam na minha frente e pessoas mais velhas que, para não ligar, que ajudam-me e dão-me conselhos para eu continuar a estudar, para eu mostrar que os ciganos são diferentes. Ele dizem-me isso, tu tens que mostrar que os ciganos são diferentes, tu tens de estudar. E eles ensinam-me isso, mas há pessoas que falam com um olhar de discriminação, que falam para irritar mesmo. E os teus amigos mais próximos, quando lhes falaste do livro que estavas a escrever, relembrando o título Uma Batalha Inesquecível, como é que eles foram reagindo? Foram-te dizer justamente isso, Ângelo, estás no caminho correto para provar que realmente a etnia cigana é diferente daquilo que se julga? Não, mas ficaram muito felizes. Ficaram felizes por ti? Ficaram muito felizes porque sempre foram meus amigos de verdade e, como já disse, eu sempre os respeitei e ficaram muito felizes. Os professores também ficaram muito felizes. Por isso, nesse sentido de fazer o livro, de escrever e de o apresentar para eles, quando fui à sala e disse-lhes que escrevi um livro, já vai ser editado pela Chiada Editora, eles ficaram felizes. Começaram a olhar para mim, abraçaram-me. O professor ficou imensamente feliz e acho que nesse sentido também sinto-me feliz nisso. E já tens mais apresentações agendadas? Tem sido fácil conseguir agendar apresentações? Agora, talvez para setembro, vamos fazer uma parceria para apresentar o livro em Trás-os-Montes, em escolas, em salas do IFB. Também estamos a tratar com a Chiada Editora para arranjarmos umas apresentações no Porto. E acho que está tudo aí no caminho certo. E ires às escolas, achas que também pode ser o caminho certo para desbravar algumas mentes? Sim, porque este livro é para todas as eras, é para todas as gerações, é de fácil leitura e é para todas as idades. O livro tende a ensinar que não devemos desistir de nada. Apesar das falhas, das complicações, das batalhas, apesar de ser inesquecível, nunca devemos desistir. E eu nunca desisti. E graças a nunca desistir, eu hoje estudo, eu tenho um livro editado, e isso é fantástico para mim, dá-me uma imagem diferente da sociedade para mim e de eu para o mundo. E o livro incita as pessoas a estudarem, porque um dia vão se arrepender, tal como o Anjo, o personagem, arrependeu-se, e agora falo de mim também, de deixar de estudar 2 anos. Deixaste de estudar, mas voltaste a estudar e o teu sonho, só para relembrar, é ingressar nas Forças Armadas. É sim, é ingressar nas Forças Armadas. O que é que te fascina nas Forças Armadas? É servir o país, não é servir o Presidente da República, não é servir mesmo o país, é servir o povo português, é defender um povo, é defender a nação portuguesa e é defender os países do mundo, né? Porque acho que todos nós devíamos nos dar bem. E é defender os países do mundo, é lutar contra aqueles que vão contra a defesa do homem, contra os direitos humanos. E é isso o meu sonho, é sair em defesa do povo. É defender a nação, não é não é ir para a guerra contra alguém, é sempre defender os direitos do homem. É sempre ensinar às outras pessoas o valor da vida. E é isso também que queres ajudar a fazer. Ângelo, estamos já quase a ficar sem tempo, estamos a aproximar-nos do meio-dia. Já disseste que a partir de setembro provavelmente irão haver mais apresentações deste livro, Uma Batalha Inesquecível, que está nas bancas há uma semana, não é? Chegou recentemente. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, como é que o pode fazer? Eu tenho um site
tenho um blog que chama-se angelovirtuosa.blogs.sa.pt e tenho uma página oficial que chama-se Ângelo Virtuosa. Toda a gente pode lá entrar e quem quiser comprar o livro, basta entrar na chiadoeditora.com, pesquisar o meu nome, clicar no livro e comprar. O livro custa 11 euros, mas quem quiser comprar digital no e-book é só 3 euros. É bastante mais barato e demora menos tempo, não é? Que não temos que esperar pela versão... Sim, e como eu já disse, o livro é de fácil leitura para toda a gente. Acho que quem ler o livro vai entender muito bem a história e é muito detalhista, dá muitos detalhes das longas noites de verão, nas relotes, com os amigos imigrantes e com todos aqueles que nos rodeiam. E falando da etnia cigana, é um jovem que é bem aceito por toda a gente. Mas dás também detalhes daquilo que é a vida na comunidade da etnia cigana? É isso? Sim. E dou detalhes sobre Trás-os-Montes, principalmente Vila Flor, a Nossa Senhora da Assunção, Vilas Boas. Fala de muitas coisas. Tens recebido, e agora falando no Facebook, que é esta ferramenta que chega a todo lado, tens recebido já mensagens ou de outras pessoas que não conheces a comentar ou a fazer perguntas sobre o teu livro, sobre aquilo que fala? Já vai havendo alguma curiosidade? Já me mandaram mensagens a dizer que já ouviram falar do livro, que é giro, que é uma história gira, que é uma história simples, mas é fantástica. E já me mandaram a perguntar como é que se compra o livro, que queriam ter o livro, porque ouviram falar que era muito giro, que falava sobre tudo. E isso é bom para mim. Isso ajuda-me imenso. Sentes que estás no bom caminho? Sim, acho que isso é sinal de que estou no bom caminho e é sinal de que vou conseguir. Bom, Ângelo, nós estamos mesmo a ficar sem tempo. Relembrar a quem nos esteve a ouvir que estivemos à conversa com o Ângelo Virtuosa, ele um jovem de 19 anos que nasceu em Mirandela, agora está em Vila Flor e é de lá que está connosco ao telefone. Ele lançou a semana passada, apresentou o primeiro livro, Uma Batalha Inesquecível, que fala de uma história de amor entre dois jovens que têm alguns entraves, porque um deles é de etnia cigana e tem passado por algumas dificuldades para tentar abrir as mentalidades. Melhor mesmo do que ouvir ou estar a ouvir-nos é ler o livro, não é, Ângelo? Comprar o livro e lê-lo. É sim, tenho a certeza que ninguém se vai arrepender. Ângelo, muito obrigada por ter estado connosco durante esta manhã. Muito obrigado, eu. E só queria que tu escolheste uma música para terminar, que já está aqui na playlist, e eu só queria que dissesses de quem é a música, como é que se chama e porque é que a escolheste. Sei lá, um dia deste estava no YouTube e encontrei essa música. E a música inspirou-me para voltar a escrever uns textos e eu escrevi. Depois eu gostei imenso da música, é espanhola, e depois a senhora pediram música e é esta mesmo, porque eu adoro essa música, é muito fantástica, é muito gira. Ora, e a música que vamos ouvir a seguir e que vamos terminar. Ângelo, novamente, muito obrigada e votos de muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. E o Onda do Mal vai regressar para a semana, como habitualmente, a partir das 11, depois das 11, no horário habitual. Para a semana, sábado, estamos de regresso. Mas para já, vamos terminar com a escolha musical do Ângelo Virtuosa, ele escritor de Vila Flores, Uma Batalha Inesquecível, um novo título nas bancas a reter. O Onda do Mal, como já disse, regressa para a semana. Ora, até lá.